A gente está num. O mentor daquele trabalho em que eles se encontravam, né? Que era de aproximação, né, de espíritos que viriam encarnar para auxiliar no processo de transição com os seus futuros pais, né? Teve uma reunião para assim como um primeiro encontro dos futuros pais e futuros filhos. E semana passada a gente estava lendo uma quase que explicação, né, do coordenador do trabalho sobre todo aquele processo de inseminação artificial, que em alguns casos era necessário para que a maternidade acontecesse e esses espíritos pudessem reencarnar. Em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos dois dos diversos pré-embriões transferidos, porque descrevendo nos parágrafos acima, né, descrevendo todo o processo, né, então ele estava dizendo que se preparavam vários embriões e esses embriões eram colocados, né, no útero da futura mãe, e aqui ele continua dizendo, né, que isso era uma tentativa de colocar muitos para que pelo menos algum, né, conseguisse se transferir e gerar a nova vida, né? Então, em nosso caso, esperamos que se tornem exitosos dois dos diversos pré-embriões transferidos, nos quais teremos acoplados perispíritos dos reencarnantes, que elegerão, por vibração especial, os espermatozoides que poderão oferecer-lhes alguns dos fatores necessários, com as características próprias para as tarefas que lhes estão destinadas na existência corporal. Aqueles que não tiverem ligação de futuros reencarnantes perderão a finalidade e serão automaticamente eliminados. Então veja aqui, né, a importância da escolha, né, do espírito que vai reencarnar também, né? Que nesse processo, mesmo no processo, digamos assim, não natural, né, da inseminação artificial, ele tem uma participação ativa. E também, nesse caso, ele escolhe, dentro dos espermatozoides, né, o que tem as características genéticas e fenótipicas mais adequadas para o desenvolvimento dele aqui na Terra. O nobre geneticista espiritual fez uma pausa para a reflexão, logo dando prosseguimento às explicações que nos deslumbravam. Quando os estudiosos das várias doutrinas científicas buscarem a identificação com as revelações espirituais, permitindo-se entender os mecanismos que constroem a vida física e a mantêm, muito mais fácil lhes será a execução dos compromissos que abraçam, na condição de missionários do bem em favor da humanidade. Ao lado da fertilização in vitro, a admirável contribuição de mulheres enobrecidas pelo amor, que emprestam seus ventres para o desenvolvimento dos embriões e surgimento dos fetos até o momento do parto, desde algum tempo, algumas denominadas como barrigas de aluguel, por cobrarem importância monetária para o mistério, é de um valor incontestável. É interessante, né, como ele pega uma coisa que aqui na Terra, né, é vista muitas vezes negativamente, né, como uma coisa mercenária, uma coisa indigna, né? E como ele exalta a importância dessas tão faladas, né, barrigas de aluguel.
porque sem elas, muitos espíritos não poderiam ter oportunidade de reencarnar. Então, como é diferente a visão de coisas até muitas vezes simples, quando a gente desmonta as barreiras, né, e olha com amor, com compreensão a tudo que ocorre, né? Auxiliar alguém a lograr a realização da maternidade, ensejando, por outro lado, o renascimento dos espíritos, quando larga faixa da sociedade opta pelo aborto delituoso e perverso, ou se utiliza da denominada pílula do dia seguinte, interrompendo o processo e o desenvolvimento da fecundação, essas abnegadas mães por empréstimo desempenham um papel de alto significado na construção do mundo novo e melhor de amanhã. Embora a conquista da ciência haja logrado esse efeito com fins nobres, sempre aparecem as pessoas utilitaristas e aproveitadoras para candidatar-se aos benefícios financeiros, que justificam elucidando que tem a finalidade de diminuir-lhes as dificuldades econômicas que vivenciam. Apesar de não concordarmos com tal conduta, também não nos opomos às mesmas que, em alguns casos compreensíveis, são benfeitoras da humanidade. Então, mesmo aquelas que se envolvem nesse processo puramente por vantagem financeira, mesmo assim ele consegue vê-las como benfeitoras da humanidade, pelo trabalho de, mesmo inconsciente, de amor, na permissão que um novo espírito reencarne para retomar sua trajetória evolutiva, ou, em alguns casos, trazer auxílio a determinados momentos da evolução planetária e da própria humanidade ao seu redor. O mais curioso ocorre, não raras vezes, quando em convivência com o espírito reencarnante desenvolvem-se os adormecidos sentimentos da maternidade e, após o parto, tocadas pela presença do já querido ser, negam-se a devolvê-los àqueles que as contrataram. Observamos que, em alguns desses casos, o espírito reencarnante está mais vinculado à doadora do ventre de aluguel do que aos reais genitores. Sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito e não aos sítios onde gostaríamos de desfrutar da inutilidade. A nossa interessante, Silvio, é interessante isso, né? Porque você pensa que o espírito, ela está se doando, né, para uma outra pessoa, né? Colocando um ser na Terra para favorecer outra família. Mas às vezes é a própria doadora que recebe o espírito, né? Que tem que ser, né? Não, isso é bem interessante, né? Porque acho que todo mundo já viu Já caso, viu já ouviu acontecer falar, né, da mãe de aluguel que depois que não quer dar mais que o não quer. filho. Ou até nem mãe de aluguel, né? Existem também muitas mulheres jovens, né, que engravidam e querem dar os filhos. Depois de tudo acertado, conforme vai desenvolvendo a gestação, né, e nasce, ela se arrepende e não quer mais entregar, ela desfaz o acordo, né? Como é Às vezes nem interessante é isso. financeiro, né? Às vezes nem é financeiro, né? Não, Igual essas adolescentes aí é porque, não tenho condições, é imaturidade, alguma coisa. Mas o espírito que está ali age de uma tal maneira em cima da doadora que ela desiste, né? Não quer entregar, né?
Bem interessante. Não, e esses caminhos assim, a gente sabe, né, que as coisas acontecem conforme tem que ser, e muitas vezes a gente não entende, né? E nesse caso, quantas vezes será que um espírito precisa se ligar novamente àquela pessoa que aceitou ser mãe de aluguel para que eles possam resolver problemas deles, né? De, de guerras, né? Individuais passadas, né? E a gente às vezes não pensa nisso, né? Eu achei já no início eu achei muito bonito quando ele enaltece, né, as mães de aluguel, porque sempre é visto, na maioria das vezes, como uma coisa mercenária, como uma coisa negativa, como uma aproveitadora, né, que só quer dinheiro, A na gente maioria não das tinha vezes. pensado nessa doação de amor, né? É, E querendo ou não, é doação de amor, né? pô, com Você certeza, gerar né? um ser, você ficar com um ser ali dentro, mesmo que seja com outros propósitos, né? Por causa de dinheiro, alguma coisa. Mas você está gerando, né, um ser, um espírito ali que precisa de vir, né? Alguma coisa assim, né? Nossa, eu achei fantástica essa visão que ele coloca. E sucede que ninguém pode burlar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem o universo e as criaturas humanas. Normalmente, os caminhos transversais a que muitos indivíduos recorrem para fugir da responsabilidade conduzem-nos exatamente ao destino que lhes diz respeito e não aos sítios onde gostariam de desfrutar da inutilidade. A nossa participação, assim como a dos devotados trabalhadores que se encontram vinculados ao mistério que abraçamos, não será permanente, sendo realizada apenas em alguns casos especiais, porquanto, desde há alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa, enquanto tem lugar, a princípio, lentamente, um expurgo de irmãos infelizes vinculados à revolta e à truculência de que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira equivalente, à medida que os anos se sucederão, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário, de forma que irão contribuir para o desenvolvimento de seres que encontrarão em os novos ninhos domésticos para volverem em triunfo quando se depurarem das grandes imperfeições que lhes dificultam a marcha do progresso. Aqui é interessante, né, porque ele deixa bem claro que esses espíritos que ainda não conseguem se adequar, digamos assim, à nova ordem mundial, vão ser retirados, né? Mas não coloca eles como muitas vezes, né, se vende a ideia do castigo perpétuo, né? Eles não podem momentaneamente seguir em frente com esses que já aprenderam um pouco. Então eles vão ou para espiar mais um pouco para um mundo inferior ou continuar no mesmo nível de mundo para auxiliar, para aprender. Mas quando eles tiverem aprendido, eles continuam a trajetória. E nada diz ao contrário em relação de reencontrar grandes amigos, grandes amores,
grandes companheiros de jornada, né? Então é só uma questão de crescimento e aprendizado. Se você ficou para trás, né, não conseguiu acompanhar um grupo de espíritos muito intimamente, amorosamente ligados a você, aquilo é momentâneo. No momento que você conseguir despertar em si aquele conhecimento, aquele crescimento, você tem todas as condições de reencontrá-los, de retomar a jornada juntos, né? Tem sido assim desde os primórdios do estabelecimento das raças humanas na Terra, quando missionários do amor e do conhecimento, oriundos de outras moradas da casa do Pai, mergulham nas sombras do planeta para oferecer a contribuição valiosa dos seus conhecimentos. Aqui a gente tem, né, os povos antigos, né, que até hoje apresentaram realizações na Terra que ninguém sabe explicar, né? Provavelmente todos esses povos antigos que trouxeram grande evolução estavam na condição, né, de exilados de outros mundos, né, que permaneceram aqui até desenvolverem, não aprenderem aquilo que precisavam, né? E isso é uma das explicações porque esses povos antigos de grande sabedoria, conhecimento, surgiram aqui, né, no nosso passado, realizaram um monte de construções, de realizações e sumiram, né? A gente tem exemplo dos maias, dos incas, dos egípcios, de povos até mais antigos, né? Os celtas, né, que vieram com um grande conhecimento muito superior à média da humanidade na época em que eles estavam aqui e depois sumiram, se extinguiram. Então isso é um exemplo prático, né, de como isso vai acontecendo, né? E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Assim responderam os espíritos nobres responsáveis pela codificação do espiritismo Allan Kardec, conforme a questão de número 540, incita em O Livro dos Espíritos. Esse encadeamento já houvera sido percebido por Antoine Lavoisier, na sua célebre citação, em torno do estudo da massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada obstante, na atualidade constatou-se que há sempre uma perda de massa na reação de uma substância liberando energia, o que, de certo modo, não altera o conteúdo do nosso pensamento em torno da harmonia universal, assim como das leis que a mantêm. Houve um silêncio natural, convidando-nos a reflexões profundas em torno dos divinos desígnios. Na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcíone, considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta Terra, terrestre, destacou-se a desnecessidade do estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados.
Isso é interessante, né? Porque nós aqui, né, que somos espíritos da Terra, né, a gente tem ganhos e tem débitos, né? E quando a gente se prepara para encarnar, a gente se programa, né, se prepara para lidar tanto com as necessidades de ganho que a gente precisa ter naquela oportunidade, como a lidar com os nossos débitos, né? E nesse caso, como eram os espíritos já de um conhecimento, de um padrão evolutivo maior, e eles não tinham relação com a Terra, eles não tinham nenhum débito moral, ou qualquer que seja, em relação àquela encarnação que eles iam ter aqui nesse planeta, né? Então eles vinham e se preparavam exclusivamente para auxiliar tudo o que pudesse ao seu redor. Ao contrário de nós, né, que temos que aprender ao que temos que fazer para crescer e como lidar com o nosso passado, né, errático, eles não, eles vinham aqui só para trabalhar em favor da evolução. Então, tudo que eles iam programando era para ajudar a elevar o padrão vibracional, o padrão amoroso, as construções a serem realizadas a nível moral, intelectual, da humanidade como um todo, para esse processo de transição. No centro de reencarnações, os mapas, adrede estabelecidos, apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste de energia, assim como as ocorrências de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo de que dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual. Assim, acho que é como do planeta, está errado aqui. Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo de evolução, não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasciam. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito aos renascimentos, cingiam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculavam sem maiores impedimentos resultantes da maquinaria orgânica. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, prosseguiam amparados por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois, quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados, facultando, posteriormente, a constatação do fenômeno de gestação. A alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico do êxito em torno do empreendimento converteu-se numa celebração de amor e de gratidão a Deus, através da oração de que participamos à noite, quando se encontravam em parcial desdobramento pelo sono. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos
que se reencarnariam exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos da construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega restrita à divina misericórdia, que tudo prove com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes socioeconômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da vida. Enquanto operávamos no mistério, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referentes a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com seu nível de elevação. Então, como a coisa é dinâmica, né? Ao mesmo tempo que está sendo realizado um grande trabalho de reencarnações para ajudar a promover essa transição do planeta para um mundo melhor, um trabalho grande também está sendo feito pela espiritualidade com desencarnes em massa daqueles espíritos que provavelmente não conseguiram desenvolver o suficiente para acompanhar a evolução do planeta nesse momento, né? Então, eles vão sendo desencarnados, muitas vezes de forma dolorosa, né? A gente tem um exemplo super recente, né, que foi a pandemia, onde milhões de pessoas desencarnaram por todo o mundo. E como a coisa funciona tudo encaixadinho, né? Numa substituição gradativa dos valores e do padrão vibratório dos espíritos que estão habitando aqui, né? Vai tirando aqueles que não conseguiram aprender tudo que tinha que aprender, e vai colocando outros que já sabem o suficiente para ensinar os que aqui vão permanecer. E assim vai se fazendo toda uma troca de vibração nesse orbe, para que ele vá gradativamente se tornando cada vez mais amoroso, cada vez mais alto no sentido de vibração e sentimentos. Nós vamos parando por aqui, porque já